Olá, tudo bom? Hoje separei para você algumas coisas que você não deve fazer na sua air fryer. A air fryer é aquela fritadeira a ar que não tem gordura e virou uma moda, todo mundo adora usar ela. E tem gente que acaba usando ela com alimentos que não são interessantes de serem usados, eu vou te explicar por quê, ou usam ela da forma errada. Então, fica até o final que eu tenho certeza que você vai amar essas dicas. Se você adora dicas de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Então aproveita, se inscreve, ativa o sininho. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Dá um pulo lá no Instagram, me segue por lá também, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades. E ó, é o mesmo nome do canal, é @nutricionista Patrícia Leite. Vamos começar falando então que a gente não deve fazer com a air fryer, porque na verdade a air fryer é muito interessante e é muito saudável mesmo, mais saudável do que outros métodos de fritura em que você submerge a comida, né, o alimento em óleo. Eu tenho até um vídeo falando aqui mais sobre a air fryer, os prós e os contras. E aí eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição, que esse vídeo é um super sucesso, todo mundo adorou. E todo mundo quer usar air fryer, né? Porque na verdade você acaba fazendo alimentos como se fossem fritos mesmo, crocantes, com aquela capinha crocantezinha, sem óleo. Então parece sonho, né? Mas aí tem pessoas que usam alimentos que não deveriam ser usados lá. Vamos começar a falar mais sobre isso. Primeira dica quando você for usar air fryer é cuidado quando você for empanar um alimento para usar na air fryer. Isso porque existem dois tipos de empanamento que você pode fazer. Um que é o empanamento a seco, em que normalmente você passa o alimento, frango, digamos assim, num ovo, em algum tipo de farinha. Por exemplo, na aveia, na farinha de aveia, ou em outra farinha que você esteja acostumado a usar para empanar. E tem um empanamento mais líquido, em que você faz uma massa, justamente com ovo, com aveia, você mergulha o frango, o que você for usar, e você frita, ou grelha, ou bota para assar no forno, né? Normalmente você pode assar no forno tranquilamente, mas na air fryer esse empanamento não dá certo, porque a air fryer embaixo do cesto dela tem uns furinhos. E se você bota aquele empanamento molhado lá, o empanamento vai cair e vai ficar nada ali, né? Porque ele é líquido. Então o ideal mesmo para você fazer na air fryer é que você empane a seco, né? Como eu falei, ou que você faça esse empanamento líquido e pré-congele e depois asse. Mas aí vai dar um trabalho danado, né? Ninguém vai querer fazer isso. Então, o empanamento da air fryer, o ideal mesmo é que seja seco. Lembra que eu tô aqui no canal alguns vídeos bem gostosos com frango de formas diferentes que você pode fazer na air fryer, inclusive. E aí eu vou deixar essas ideias aqui na descrição para você. Algumas pessoas têm a ideia também de preparar vegetais na air fryer, porque, né, é super saudável, super gostoso. Eu mesmo adoro fazer alguns legumes como se fosse aqueles legumes que a gente assa no forno. Às vezes eu boto berinjela, boto abobrinha, faço algumas coisas bem deliciosas lá. Mas nunca use folhosos na air fryer. Isso porque para você cozinhar qualquer coisa na air fryer, ela tem que ter um peso, né? Porque ali dentro tem aquela resistência e tem um ventilador super rápido. Então se você bota folhosos ali, tipo couve, espinafre, aquilo ali vai voar, vai grudar na resistência, vai queimar. Tem partes que vão ficar cruas, partes que vão ficar esturricadas e não vai dar certo. Então, o ideal mesmo é que seja um vegetal mais pesado e que ele fique lá, né? Você bota, ele não voa para dar certo na air fryer. Cuidado também se você optar por fazer carne assada ou frango assado em peças muito grandes. Principalmente no caso do frango, que às vezes ele é mais alto, né? Tem aquele peito, tem aquelas reentrâncias. E às vezes, dependendo do tamanho, não vai caber inteiro ali, fato. E porque a air fryer normalmente tem um cestinho menor, né? Em outros casos, ele até cabe, mas aí ele fica desigual. Tem parte que fica meio queimada, aquelas partes das reentrâncias de baixo ficam mais cruas, e enfim, né? Um pouco difícil. Então, o ideal mesmo é que você coloque pedaços menores e que você vá revezando ao longo do tempo, né? Por exemplo, se você for fazer sobrecoxa, você pode tirar a pele, né? Temperar bem. Vira de um lado, cozinha metade do tempo, depois vira do outro lado, para ela cozinhar bem e ficar douradinha de todos os lados. Porque pedaços muito grandes, assim, muitas vezes podem ficar muito cozidos por fora e crus por dentro, no caso de carnes, ou no caso do frango, pedaços mais queimados, pedaços mais crus. Cuidado também quando você for usar queijo na air fryer, porque tem muitas pessoas que gostam de fritar queijo, né, como se fosse um aperitivo, assim, um petisco. Pega pedaço de queijo e frita na fritadeira, porque faz aquela crostinha em volta, né? E aí fica aquele queijo derretido no meio, aquela crostinha. Na air fryer isso normalmente não vai dar certo, porque a air fryer vai derreter o queijo, ele vai, né, cair todo pelos buracos.
E cuidado também se você polvilha queijo ralado por cima das coisas, que dependendo, se não tá grudado, assim, colado no alimento, vai voar, vai colar na resistência, vai ficar com cheiro de queimado, vai fazer uma bagunça pra você limpar. Até porque aquela resistência ali é complicada de limpar, né? Normalmente só com papel toalha seco mesmo. Então evite queijo assim em excesso na air fryer, porque não vai dar muito certo. Outro detalhe interessante quando você for fazer os alimentos é você lembrar de verificando ao longo do tempo a quantidade de gordura que caiu. Isso porque tem algumas pessoas que preferem usar, né, para cozinhar, de repente, a pele do frango, ou vão fazer uma carne de porco que tem mais gordura. E aí, quando vê o cesto, tá lotado de gordura e às vezes tá até quase tocando no alimento. Já vi isso em algumas pessoas, em alguns vídeos da internet. E o ideal mesmo é que você retire a pele, né? Enfim, e que você elimine o máximo possível de gordura aparente dos cortes de carne. Se lotar o cesto, dependendo se ela for muito pequenininha, joga fora, né, no meio do tempo, passa um papel ali dentro, dá uma pré-lavadinha para tirar aquela gordura excedente e volta para cozinhar depois, para também não ficar aquela fumaceira que às vezes é tanta gordura que até sobe fumaça na casa mesmo. E um detalhe interessante é você lembrar sempre que toda air fryer fica muito quente quando você enfia ela ali, né, naquele buraquinho. Então segura sempre pela alça, porque às vezes você tem a sensação de que só a parte de dentro daquela cestinha que levanta tá quente. Se você for botar as mãos ali, você pode queimar muito as mãos e pode se machucar por dias. Então, lembra sempre de segurar ela pela alça e tem cuidado na hora de mexer, como se você estivesse mexendo numa assadeira que está no forno, né? Tudo ali vai estar quente, menos a alcinha. Cuidado também com o tipo de alimento que você está colocando ali dentro, se ele é compatível ou não com a air fryer. Isso porque, por exemplo, tem algumas pessoas que querem fazer alguns biscoitinhos low carb, que são mais gordurosos, né? Eles têm menos carboidratos, mas normalmente compensam um pouco na gordura. Então, às vezes tem manteiga de amendoim, tem óleo de coco. E quando isso aquece, liquidifica, né? Fica mais líquido mesmo. E aí ele pode, da mesma forma, vazar assim por baixo, estragar o preparo. Nesses casos, uma dica legal pode ser você forrar um pouquinho da sua air fryer com um pedaço de papel manteiga, daqueles papéis de cozinhar, né? Que a gente leva no forno, papel vegetal. Porque aí você vai ter essa questão dele estar cozinhando por cima e mais rapidamente. Claro que ele também, o ar não vai vir de todos os lados, mas pelo menos não vai cair ali e sujar tudo. Claro que a gente também pode usar a air fryer para fazer bolos, empadões e tudo mais. Usar ela justamente como se fosse um forninho compacto, né? No caso do empadão, não tem muita preocupação, mas cuidado quando você for preparar bolos ou até mesmo pães, porque eles crescem. Então, se você colocar uma quantidade super grande, tem até umas formas hoje em dia de bolo, de pão que cabem, né, na air fryer certinho. Mas cuidado para você não colocar até a boca, porque eles vão crescer, podem sujar resistência, para aquele cheiro de queimado, estragar a receita. Então, dosa a quantidade e lembra que aquilo ali vai crescer no forno para não fazer uma bagunça danada. Outra dica legal é você lembrar de limpar a sua air fryer imediatamente depois que você fizer os alimentos. Isso porque dessa forma, com ela ainda, óbvio, né, espera ela esfriar, mas enquanto ela esfria você já pode ir botando água, um pouquinho de detergente ali e já limpa logo. Evita guardar a air fryer suja, porque vai acumulando uma gordura que é mais difícil de sair, você vai ter que ficar areando. E aí, areando, você vai perder um antiaderente da air fryer. O ideal mesmo é que você não use nada abrasivo para limpar. Use sempre aquela esponja ou um pano, né, com lado mais macio, o detergente e água quente para soltar a gordura. Mas evita, enfim, né, deixar ela horas e horas com a gordura lá, secando, porque vai ser mais difícil para você higienizar e né, mistura os sabores, não é higiênico, não é legal. E uma dica que eu dei naquele outro vídeo, mas acho que vale a pena repetir, assiste o vídeo lá que tem dicas muito legais nesse vídeo. A air fryer não é uma eliminadora de gorduras total, né, gente? Ela não vai fazer milagre. Então, dependendo do que você coloca ali, não vai ficar fit, não vai ficar magro, não vai ficar light. Por exemplo, a asinha de frango. Muitas pessoas adoram frango a passarinho lotado com aquela pele do frango. Ai, a pele fica crocante. Olha quanto óleo saiu, mas ainda tem muito óleo ali. Então, o ideal mesmo é que você sempre retire a pele das aves, as gorduras aparentes das carnes. Enfim, né? Porque ela não faz milagre. Ajuda a air fryer a te ajudar escolhendo melhores cortes. Eu até tenho um vídeo aqui falando sobre diferentes tipos de cortes de frango. E vou deixar aqui embaixo na descrição se você quer saber mais sobre isso também. Me conta aqui embaixo, então, se você cometia algum desses erros da air fryer, ou um ou vários desses erros.
E se você tem air fryer, se você gosta, se está pensando em comprar, eu vou adorar ver o seu comentário, dá a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilhe com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!